meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Se não for difícil para você nesse momento fechar seus olhos um pouco e deixar esse ambiente bem isolado de qualquer campo visual que você tenha, eu te agradeço muito, tá bom? Aí eu queria ficar só o instrumental um pouco aqui comigo. Vocês, muito obrigado. Mantenha seus olhos fechados, meditando naquilo que o pastor Isaías ministrou nessa manhã e naquilo que foi direcionado a respeito de uma conexão segura com Deus, né? Sabendo que tem uma ligação hoje nesse campo. Como falei ontem, grandes coisas estão acontecendo de ontem e hoje à noite haverá conclusões e mudanças no percurso de muitas pessoas aqui que se decidirem por isso. E se eu fosse você, eu me esforçava para ser uma dessas pessoas. E a gente vai ter um tempo de instrução hoje da parte de Deus, alguns testemunhos e coisas que vão acontecer, mas enquanto isso não ocorre, vamos ter um tempinho mesmo entre esse momento de comunhão, de relacionamento com Deus mesmo, de meditar na palavra. É na meditação, é num tempo que você se expõe a pensar, a meditar, a deixar que o Espírito comunique algumas coisas que ele pode dar, inclusive respostas sobre a ministração dessa manhã. Então se fecha no seu quarto aí, eu acho que não tem problema nenhum, você está em casa e deixa Deus ir trazendo algumas coisas em nome de Jesus para essa manhã. E num parte final dessa ministração do pastor Isaías, ele fez uma encenação aqui, e nessa encenação tinha algo que era para outra pessoa, que o Espírito libera, e esse Espírito vai liberar algo para outra pessoa exatamente através de nós. Ele vai nos usar, nós estamos aqui para canalizar bênção para outras pessoas também, e ficar feliz com isso, se alegrar com isso. A vez é do outro, então se alegre, porque você foi usado como peça importante para canalizar o poder de Deus. E eu vou te falar, meu irmão, minha irmã, agora enquanto nós estamos aqui conferindo coisas sobre o nosso comportamento de oração, de relacionamento com Deus, sobre o que a gente libera para Ele. Se puder manter os olhos fechados, não é uma obrigação, mas se você quiser se submeter. Enquanto nós estamos aqui, em algum lugar, uma mãe chora hoje, pensando, como vou alimentar meus filhos agora? Hoje. Um pai chora e diz assim, como vou pagar o aluguel de amanhã? Um pai chora, como vou tirar meu filho desse quadro que o médico desenganou? Como vou tirar minha esposa? E em vários lugares alguém tem uma causa hoje, em algum lugar. O diabo preparou o terreno para uma criança ser estuprada, se oferecer a demônios. Em algum lugar, nesse dia de hoje, o diabo já preparou um terreno porque pessoas vão serem assassinadas, morrerem, porque está dentro dessa medida natural da humanidade. Em algum lugar, famílias partiram agora, em algum lugar da estrada já está planejado um capotamento e várias mortes. Em algum lugar, um marido ou uma mulher está arrumando as malas e está deixando a família para trás. Em algum lugar, irmãos, um missionário está desistindo porque alguém não investiu na vida dele lá. E ele está juntando as coisas agora para voltar para a sua nação, porque não conseguiu obter sucesso no chamado, no ministério. E tudo isso pode se resolver com uma igreja em atividade, porque essa é a função da igreja na terra. Essa é a função da igreja na terra. A Bíblia diz que Ele nos deu autoridade, o nome dele, como eu ministrei ontem, o nome com ousadia, o nome com autoridade para desfazer as obras do diabo. Toda a obra do diabo, pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do diabo. E esse algum lugar muitas vezes não está muito distante, está na nossa família, está na nossa casa, está no nosso vizinho que a gente nem sabe, está em alguém que está do seu lado, sentado aqui dentro da igreja, que está passando uma pressão, uma opressão, está aprisionado em uma área, em um vício, em uma maldição, em uma perca. Em algum lugar um empresário está para falir a sua empresa porque o diabo planejou. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E numa manhã como essa, irmãos, pode ser uma manhã de intercessão.
E eu me lembro quando numa manhã ou noites como essa, muitas vezes, irmãos, eu me coloquei dizendo: Espírito Santo, eu quero algo para interceder. Isso é se importar com a causa do outro. A causa que você nem sabe, nem conhece, não viu, mas não importa. Você só precisa ser um canal. Dizer assim: eis-me aqui, ter o sentimento do profeta Isaías. E dizer: eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim. Eu estou aqui como um trabalhador da seara, porque alguém um dia orou para que ele enviasse um trabalhador. E eu sou uma resposta de oração de alguém. Você é a resposta de oração de alguém. O bem que você não quer não chegou para você ainda, mas Deus quer te usar para dar o bem que você quer para outra pessoa. Porque quando você vir assim, o seu bem virá dobrado. Aleluia. Enquanto Jó orava pelos amigos, enquanto ele orava pelos amigos, Deus mudou a sorte dele e deu tudo em dobro para ele, tudo daquilo que ele tinha, enquanto ele se importava em ser um canal, em ser um abençoador. E muitas vezes, irmãos, ou na maioria das vezes, ser um abençoador não é você dar só do que você tem fisicamente, mas é você dar o seu tempo em intercessão, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Porque na medida que a gente ora aqui, a Bíblia diz que a gente começa a ligar coisas daqui até o céu, e isso que é ligado daqui até o céu, como um comando que chega lá, tem uma expectativa para que haja uma resposta. E quando essa oração da fé chega no céu, ela vai encontrar Jesus à direita de Deus, e vai encontrar Jesus intercedendo por aquela oração ao Pai que está à sua esquerda. E nós seremos respondidos. E quantas vezes eu me ofereci: Senhor, me dê uma causa para oração, eu tenho um tempo de orar aqui, me dê uma causa de oração. E o Senhor me concedeu causas de orações. Numa delas, como eu já falei, eu já ministrei, o Senhor me levou para uma rua onde tinha prostitutas e me mostrou aquelas pessoas. Eu comecei a interceder com choros e gemidos inexprimíveis. E outra vez Deus me levou para um lugar e me mostrou um homem numa sarjeta, como eu ministrei também. Em outros momentos Deus mostrou quadros na minha vida. Deus já me levou para dentro de um apartamento em espírito, onde uma família estava sendo feita refém com armas de fogo, e eu andei no meio deles e daqueles bandidos. E no meio daquele momento, irmãos, eu me apercebi: eu estou aqui em espírito, porque eles não estão me vendo. Eu estou aqui em espírito, e aquele lugar era real, aquele lugar estava acontecendo aquilo em algum lugar, ou ia acontecer em algum lugar. E Deus, Ele estava procurando, Ele procura esses homens de intercessão, essas mulheres de intercessão. E esses homens e essas mulheres de intercessão não são pessoas específicas, elas são exatamente nós. E enquanto eu estava naquele lugar, irmãos, eu fui tomado em espírito, e eu saltei daquele lugar num susto. E eu despertei no meu ambiente, no meu leito, em casa, com o coração acelerado. E eu sabia que de fato aquilo estava acontecendo. E eu fui para um momento de intercessão. E o Espírito me tomou naquele dia, naquela noite, com choros fortes, com gemidos, com dores nas entranhas, como dores de parto, como Paulo disse: eu quero interceder por vocês, com dores de parto, até que Cristo seja forjado em vocês, seja formado em vocês. E essa é o nosso papel de intercessores, de homens e mulheres que oram de verdade, sem nenhuma crosta, sem nenhum impedimento, sem nenhuma falha mecânica no que diz respeito às coisas espirituais, sem mau contato, mas aquela consciência, aquela convicção que no final as nossas orações chegaram em Deus, até que obtenhamos resposta do próprio Deus, que as nossas orações chegaram neles. Em algum lugar alguém agora clama, chora, uma perca, um prejuízo, e você pode mentalizar isso, dizer: Espírito Santo, me dê uma causa agora. Comece a orar por uma causa. Eu não sei qual é a causa. Se você não sabe, pede a Ele. Mas uma intercessão, a oração de um justo, tem algo que sai de dentro da gente, que demônio nenhum, diabo nenhum pode impedir que saia. Quando a gente abre a nossa boca, protegendo esse manancial que é o nosso coração, a fonte que é a nossa boca de palavras, que leva coisas até Deus. Não é por mente, não é mentalizando. A mente é para a meditação, mas a boca é para expelir o poder que sai pelo nome de Jesus, que afasta as castas, demônios, prejuízo, danos de pessoas, dores.
e muitas vezes estão tão perto de nós, ou estão em algum lugar. O Espírito Santo pode te levar para outras nações, outros lugares, já me levou. Senhor, nós nos colocamos nessa manhã aqui, e nós colocamos essa intenção, nos fechamos em nosso quarto nessa manhã, e dizemos: Espírito Santo, você é tão bom, como foi falado, pronome pessoal, você é uma pessoa, você não é nada do nosso imaginário, você é real, você é presente. Jesus, foi você que disse que quando mais pessoas estivessem junto e clamassem, orassem, o Senhor estaria presente. Senhor, nós colocamos causas diante do Senhor nessa noite, causas familiares desse lugar aqui, pessoas que sofrem dores que a gente não sabe, pessoas que têm falta em algum lugar. Uma mãe clama, um pai chora, o diabo prepara uma tragédia para pessoas que estão saindo de suas casas felizes. Um jovem está para ser assassinado, uma jovem está para ser estuprada hoje, uma mãe está para ser agredida, mas não vai segundo a intenção que está no nosso coração. Nós levantamos um clamor nessa manhã por uma causa, Espírito Santo, que você quer que levantemos. Você conhece todos os ambientes, nos leva a algum lugar nessa manhã, Deus, e que a oração do justo prevaleça. Oh Deus, nós queremos que prevalece, porque nós usamos da autoridade que foi liberada no nome de Jesus, e ninguém pode nos impedir disso, de declararmos que o nome de Jesus será apresentado nessas orações dos meus irmãos. O nome de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. E eu declaro um rompimento em causas agora. Pessoas estão intencionando coisas nesse lugar, Deus. E a minha intercessão aqui do pastor Norberto é interceder pelas orações dos meus irmãos. E eu peço, Deus, que cada oração que está sendo levantada, cada oração que está sendo mentalizada, tudo que está sendo pensado, colocado diante do Senhor, eu peço em nome de Jesus, Senhor, que haja destravamento, que haja socorro, impedimento, coisas que deixarão de acontecer hoje, livramentos, grandes livramentos futuros das nossas casas, livramentos futuros de prejuízo, de danos com nossos filhos, com os casamentos dos nossos filhos, com os nossos netos. Nós declaramos que hoje nós estamos fundamentando coisas que vão impedir futuros desastrosos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, muito obrigado por visitação, por uma comunicação nova, um socorro. Deus, muito obrigado por aquele milagre que está acontecendo agora, por causa das intercessões. Muito obrigado por este milagre, Deus, porque depois, meu Pai, o crédito não será nosso, mas alguém em algum lugar vai dizer: só podia ter sido Deus. Ei, Deus, é para o Senhor, só podia ter sido Deus. Oh! 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 Só podia ter sido Deus, está acontecendo. Obrigado, Pai, cada oração, meu Paizinho, sendo respondida nessa manhã, corações intencionais, um apelo, um pedido, portas se abrindo, favorecimento, pessoas saindo de um quadro para um outro quadro, Deus, aonde elas vão dar testemunho. Nós não queremos o crédito, não precisa saber o que aconteceu nesse lugar. Deus, esse povo é trabalhador da seara, da sua vontade. Só colocamos, Deus, só colocamos os nossos corações diante do Senhor nessa manhã. É um coração sincero, o Senhor não despreza. Oh Deus, obrigado por sinceridade em cada coração. Oh Deus, em algum lugar, Deus, pessoas terão sua vida mudada, sorte serendo mudada. Oh Deus, obrigado por intencionalidade, Espírito Santo. Obrigado, Deus. Oh, a obra do diabo sendo desfeita, obra de miséria sendo desfeita, feitiçaria sendo desfeita,
trabalho de macumbaria e de feitiçaria por pessoas que estão na nossa linhagem, que faz parte do nosso relacionamento, do nosso conhecimento, da nossa comunidade. Obras que foram feitas, nós destruímos agora pelo nome de Jesus, não prevalecerão. Planos do diabo para colocar doenças em pessoas. Ei, Satanás, desarme sua barraca nessa manhã. E você não pode mais erguer esse lugar aí. Nós declaramos fundamentos de fé que vai impedir sua obra nessa manhã, Satanás. E nós falamos isso com autoridade. Com autoridade. Olha a circunstância. Olhe para nós. Ei, em nome de Jesus, retire-se desses lugares que foram clamados nessa manhã. Em nome de Jesus, o Nazareno. Oh, obrigado, Deus. Oh, obrigado, meu Deus. Obrigado, Deus. Gratidão no coração da sua igreja. Oh, rabababa crada sore de bede crono roba bababa katse ro rebebe crada lore ne crondo roba bababa katse ro ramba katse de rei e barada coche de rei seia eia subamos e possuamos subamos e possuamos subamos e possuamos. Enquanto você está sendo intenso, coisas estão sendo destruídas, fortalezas estão caindo pelo chão agora. O diabo espantado está correndo de você, da sua oração, da sua fé. Coisas estão sendo deixadas para trás. A igreja pode invadir e saquear. Roba baba catere de bede crodo loro do crodo so. Ye baba barada crodo loro do cochere de bede crodo loro do coche de rei. Oh, roba baba catere de rei. Roba baba catere de rei. Ei, eu declaro o comportamento de Ana. E esse comportamento veio de Deus. Ri do inimigo, irmão. Ri de toda obra do diabo. Ri porque sabe que não vai prevalecer. Ri porque sabe que não pode prevalecer. Eia, subamos e possuamos. Eia, ei. E você está nesse lugar, irmão, irmã. E veio para esse lugar meio travadão. E você está desconfiado nesse ambiente. A melhor coisa é abrir a sua boca. Sabe, você pode gritar, você pode soltar a sua garganta. Oh! Sabe, esse deve ser o comportamento que Josué teve. A Bíblia diz que ele fez calar uma multidão que falava o contrário. Talvez tenha pensamento aí falando o contrário. Talvez os seus olhos físicos tenham visto coisas que você não acreditou. Mantenha seus olhos fechados. E talvez você tenha visto coisas que te deixou desconfiado, paralisado, que você não acredita mais. Já está cansado, deu certo, não deu certo, deu errado. Talvez você tenha olhado muito nessas circunstâncias. Está vivendo uma vida meio de mermice e criando esse ambiente de religiosidade. Deixa eu te dizer, irmãos, quando Josué partiu para aquela terra, ele sabe o que tinha lá, ele sabe que as promessas estavam lá, ele sabia que tinha muitas circunstâncias, ele sabia que tinha muitas adversidades, que tinha muitos gigantes. Mas, irmãos, o povo começaram a dar um relatório para Moisés. E as pessoas elas maximizavam aqueles problemas e diziam: é impossível, é impossível. Mas um homem que acredita nas promessas, que acredita no poder de Deus, a Bíblia diz que ele fez calar o povo, Ele não suportou tanta incredulidade quanto medo naquela comunidade que falava e dava um relatório sobre o que eles tinham visto. Os problemas existiam. Os problemas existem, não podemos negar, os problemas existiam. Mas ele fez calar o povo. A Bíblia diz que ele fez calar o povo.
E quando ele fez calar o povo, irmãos, tem uma exclamação na Bíblia que diz: eia. Números 13 e 30, ele diz assim: eia, eia, nós vamos subir e nós vamos possuir. Nós vamos subir e nós vamos possuir. Oh, nós declaramos isso sobre este lugar, sobre essa igreja, sobre esse povo. Nós vamos subir. Eia! Diga comigo, eia! 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 Vamos subir! Vamos possuir! Aleluia! 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 Com essa motivação você pode sentar agora. Pronto, meu irmão. Fica à vontade. Se quiser pode ficar também. Eia! Aleluia! Bom dia, graça e paz. Vocês estão bem? Agora melhor, não é isso? Depois dessa ministração do pastor Isaías, irmãos, com tanto comando, né, falando ali do pão amassado, e a gente encontra Jesus falando lá no Evangelho de João, né? Eu sou o pão da vida, né? Ele é o pão da vida. E, irmãos, quando a gente se encher dessa verdade, do pão da vida, nós vamos prevalecer nela, e principalmente quando nós entendemos aquilo que foi instruído para nós nessa manhã, sobre extrair de Deus e nos enchermos dessa verdade que foi ministrado, né, por aquela alegoria que foi apresentada para nós. É quando a gente puder extrair da parte de Deus. Deixa eu te falar algumas coisas para subir esse nível aí. Irmão, se posicione numa vida de oração. Se você não fundamentar isso na sua vida, eu trouxe algumas coisas hoje para nós aqui. Se você não fundamentar, se nós, a igreja, não fundamentarmos uma vida de relacionamento com Deus, de ousadia, de fé, sabendo o que a palavra de Deus diz a nosso respeito, diz que Jesus, parece que Jesus concluiu a obra dele aqui, que foi para os céus e está lá agora só descansando, só vendo, espiando de lá o que acontece na terra. Eu vou te falar, não, Jesus continua trabalhando. A Bíblia diz que ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Continua trabalhando, o ministério de Jesus continua firme a respeito da igreja. E por que nós vamos relaxar? Né? Parece que, irmãos, que a gente tem um entendimento, e muitas pessoas, né, pelo novo nascimento, veio um relaxamento, estamos relaxados na graça. Afinal de contas, a graça resolve tudo. Mas quem disse que essa parceria, o relacionamento da oração e a vida com Deus foi cortada de nós? Não, a graça vai resolver tudo, desde que a gente possa associar ela pelo um relacionamento perfeito com Deus. Não adianta, sem oração as coisas não vão acontecer, porque a oração é comunicação. Eu digo e costumo dizer, eu sou casado com o Josinete há 30 anos já. E eu vou te falar, eu posso passar uma semana com o Josinete no mesmo lugar, na mesma casa, dormindo na mesma cama. Estamos juntos. Mas pode ser que não aconteça nada entre nós. Nada em todos os sentidos. Nem comunicação. E pode ser que eu não extraia nada dela. Imagina, se não tiver comunicação, eu posso deixar de extrair o melhor que ela tem para a minha vida. A melhor comida que eu gosto, o melhor carinho, o melhor momento íntimo. Qualquer coisa, uma roupa bem passada, uma roupa lavada, uma atenção, um bom papo, uma conversa, um cafezinho. Que são coisas que eu gosto, de estar na mesa, de comer bem, de ter comunicação. É possível que eu passe uma semana, 2 semanas, 1 ano com ela e nada disso aconteça. E alguém vai dizer, a comunhão deles deve ser boa, eles moram juntos. É possível que você esteja na igreja, seja crente, tenha nascido de novo, o Espírito Santo mora dentro de você, mas zero comunicação com Deus. Porque essa comunicação é por meio da oração, e a gente deixa de extrair o melhor que Deus tem para as nossas vidas. Porque é bíblico, irmão, se você quer alguma coisa do Senhor, você tem que colocar diante de Deus. Livre-arbítrio, nós somos livres, livre-arbítrios, é uma questão de escolha. Deus não é invasivo, graças a Deus pela misericórdia dele, irmãos, porque pelo menos Deus fica com a misericórdia dele em atuação. Eu digo que a misericórdia de Deus é como o SAMU de Deus, é o SAMU de Deus, é o socorro
Porque nós vivemos pela graça, mas precisamos manter essa graça ativa. Por onde? Relacionamento com Deus e comunicação. Sem isso, irmãos, não vai acontecer nada, até mesmo porque é a oração que vai deixar a gente perto de Deus. E quando deixa perto de Deus, ativa o poder da fé dentro de nós. E sem fé é impossível agradar a Deus. Ei, essa palavra impossível para mim é uma coisa que não tem possibilidade nenhuma. Você está aqui nessa manhã? Irmãos, a gente pode ser, né, essas pessoas dessa oração de agora, intencionais. Então não podemos estar relaxados na graça. A maioria da igreja vive relaxada na graça. Porque no Antigo Testamento o Espírito estava sobre, tinha que botar força para o Espírito vir. Mas agora ele está dentro, mas se não tiver comunicação vai fazer o quê? Sem produção, nem um dá, nem o outro recebe, porque está lá parado. E na hora da pressão, gente, quando a gente não tem intimidade com o Espírito Santo, intimidade, como ele falou aqui, o pronome pessoal é uma pessoa, está dentro da gente querendo se relacionar. É impressionante quando alguém busca o Espírito Santo, é impressionante como você vai ter um relacionamento, conversas, criatividade, liberalidade, algo que você vai fazer e dizer, como é que eu fiz isso? Aí você, como você está bem com o Espírito Santo, você vai dizer, foi Deus. É sempre mandando os créditos para onde é devido. E eu digo, foi Deus, irmãos. Eu falava isso para minha esposa hoje, coincidentemente. Eu fiz uma estrutura lá para onde vai ser a nova igreja lá, e eu tinha que montar uma ferragem lá diferenciada, e eu fui pegando algumas informações assim, cara, isso aqui dava assim, 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 dava certo. Mandei uma pessoa fazer essas ferragens, do jeito que eu pensei, vai dar certo assim. Marquei com um pedreiro que atende as minhas necessidades para fazer esse serviço ontem, sábado. Ontem de manhã, tudo pronto, o pedreiro falou, adoeci, não posso ir. E eu tinha que fazer esse trabalho ontem, porque daqui a 8 dias esse material já tem que estar pronto lá, com o tempo de cura. E eu cheguei, peguei todas as minhas ferramentas, irmãos, eu gosto de ter ferramentas, inclusive eu estou escrevendo um livro, né? Um livro para pessoas trabalhar no ministério auxiliar, contando a minha história, desde que eu venho com o pastor João Roberto, peguei parte das minhas experiências, e dentro desse livro tem uma parte que eu narro. O Espírito Santo me levou para a minha idade de 8 anos de idade, quando eu tive que fazer um trabalho para umas mulheres que lavavam roupa. Eu sou da roça, vim do sítio, e eu precisava fazer um caminho para essas mulheres. E aí eu, com a criança, fui em casa, peguei tudo que o papai tinha de ferramenta, levava de uma em uma, porque eu não podia levar, elas eram pesadas, juntei pedras. E dentro de um lago, dentro de um riacho, um maçapê, eu criei um caminho para as mulheres. E quando eu estava escrevendo esse livro, o resto da história vocês vão saber lendo no livro, porque aí o livro é peso, né? Aí olha só, quando eu concluí, quando eu estava um outro dia, aliás eu estava escrevendo algumas coisas desse livro, o Espírito Santo me levou para essa história, me lembrou, você sabe que é o Espírito Santo de Deus, ele me lembrou dessa história. E aí, ele me lembrou que eu peguei as ferramentas do meu pai. E aí ele me trouxe isso para essa história, que é com as ferramentas de papai que a gente produz coisas para o reino. E o nome desse livro é As Ferramentas de Papai. Vai ser bom. Irmãos, Deus fundamenta coisas na nossa vida. E eu dizendo que com as ferramentas que você tem, que papai já colocou dentro de você, mas porque não tem relacionamento, a gente não acessa as ferramentas, ou não usa. Quanto conteúdo tem em nós, um tempo de oração desse aqui, você diz, acho que tempo bom de intercessão tão curtinho. E o que impede de você o produzi-lo na sua casa? Um curtinho de 10 minutos, de 15 minutos, mas que vai fazer um estrago no inferno muito grande, que vai mudar uma cidade, que pode mudar uma nação, uma guerra pode deixar de acontecer, porque você intercedeu por uma nação. O salmista disse, pede-me, te darei. Deus falou ao salmista, as nações por herança, a nossa cidade. Às vezes a gente fica assistindo os noticiários, mas não faz nada. Vida de intercessão é para isso, vida de servir a Deus, e a minha ministração não é sobre intercessão. Mas eu dizia para minha esposa, sabe uma coisa? Eu tenho muitas ferramentas em casa. Quem me conhece acha que eu sou pedreiro, eu sou carpinteiro, porque eu tenho todas as ferramentas. Quer uma maquita, tem. Quer uma lixadeira, tem. Quer ferramentas elétricas, tem. Quer uma treina elétrica, tem. Eu tenho todas as minhas, eu gosto de tudo. Tem um painel lá de ferramenta. Chave de fenda, quem chegar lá em casa acha que eu estou vendendo, porque eu tenho um painel de chave de fenda. E quando eu chego lá, compro novamente e levo, porque eu gosto de ter as ferramentas. Quando tenho necessidade, as ferramentas estão lá. Aí ontem, sabe o que eu fiz, irmão? Joguei todas as ferramentas no meu carro, fui lá para... Não lembrei de Rodrigo, aí ele podia ter ido me ajudar lá. Fui lá para lá, juntei algumas pessoas comigo, fiz todo o serviço, todo direitinho, consegui. Mas eu disse à minha esposa, como foi que eu fiz aquilo? Eu disse, filha, olha como o Espírito Santo nos dá sabedoria para fazer as coisas, porque não era minha função fazer aquilo, mas eu fiz, está lá feito. Ficou aprovado, irmãos. De onde vem? O Espírito de Deus. Olha como Ele quer acrescentar coisas na nossa vida. A vida de comunhão nos leva para isso.
Em um momento difícil da minha vida, então não relaxa na graça. Em um momento difícil da minha vida, irmãos, deixa eu te falar, em um momento difícil da minha casa, da minha família, eu não conhecia essa palavra da fé. Eu estava chegando nela, na palavra da fé. E o que era que eu fazia? A situação estava bem difícil. Eu saía mais cedo do horário, eu tinha um escritório no centro da cidade. Então eu saía mais cedo, 1 hora antes do meu expediente começar lá no trabalho. Eu chegava mais cedo porque alguns funcionários não tinham chegado. Eu abria a porta, irmãos, e eu me jogava no chão. E tinha uma música bem antiga da congregacional que eu escutava. Eu me converti na congregacional, passei 5 anos lá. E ele dizia: ó meu irmão, tu que entrastes na casa do Senhor com muitos problemas e tamanha dor, triste, angustiado, tão desanimado, mas lembra-se que o Senhor está sempre ao teu lado. Ó meu irmão, tu que achaste que Deus não te contempla, nada disso. Deus está olhando exatamente para você. E Ele quer te encher com um grande poder. E os teus problemas vão desaparecer. Dobra o joelho, irmão, e põe a face no chão. Confia e desce mais ao pó da humilhação. Deus está aqui e olha para ti. Ó, não temas, filho meu, estou contigo até o fim. Irmãos, isso é real. Isso é real. Como essas coisas físicas que estão aqui. Vida de oração muda tudo, irmãos. É porque nós ficamos preguiçosos na dispensação da graça. Eu sei que o Ministério Verbo da Vida é muito bom de ensino. Cada ministério tem um foco, né? O de Edir Macedo, o de Valdemiro lá, gosta de botar os demônios para correr. Aqui os demônios nem entram, porque a gente é muito ensinado, já é diferente. Lá os bichos aparecem. Nada contra botar os demônios para correr, interessante. Mas aqui, como a gente aprende muito, a gente já fecha as portas para o demônio. Mas a gente já foca muito em ensino, é um ministério bom de ensino. Mas tem outro ministério, como a Assembleia de Deus, outros lugares, que é muito foco em oração. E está dizendo que aqui a gente não pode orar? Não, irmão, nós podemos ser tão bom quanto eles ou mais. Mas é o foco de cada ministério. Mas, irmãos, nós somos indesculpáveis, nós podemos ter uma vida de oração boa mesmo. Porque muitas vezes, irmãos, nós aprendemos muito, mas fundamentamos pouco na questão da oração. Porque é lá na oração que se cria relacionamento, intimidade com Deus. É lá onde Ele comunica as coisas e a fé da gente é aumentada, acrescentada. E às vezes a gente fica só nas letras e no muito conhecimento pelo muito ensino que a gente tem. E a gente fica na autoridade do ensino, mas sem intimidade com Deus, né? Com essa crostazinha, com essa poeirazinha que impede o contato. Muitas vezes estamos assim, irmãos, temos muita informação, temos muita escola de ministro, temos muito rema, temos muita escola de missões, temos muita ministração poderosa de ensino, mas pouco relacionamento de intimidade com o Espírito de Deus, como o pastor Isaías ministrou nessa manhã. Porque focamos muito numa coisa e às vezes deixamos um pouco da outra, mas isso é uma escolha pessoal. Não estou dizendo que o ministério está errado. Mas como nós somos muito de ensino, às vezes nós relaxamos, nós individualmente mesmo relaxamos. E muitas vezes como ministros, como nós mesmos, focar mais a questão da oração. É isso que vai fazer a diferença. E eu me lembro que eu chegava lá no meu escritório, irmão, jogava a cara no chão, às vezes ia para debaixo da minha mesa quase. Ô irmão, que tempo bom. E eu me lembro que começou sendo fundamentados. Eu gosto dessa coisa de deitar, jogar a cara lá mesmo. De ter tempo com Deus, meditar, ouvi-lo, fundamentar coisas na oração, falar com Deus, poder ouvir dele, dizer, irmãos, para ele assim: Senhor, você é tudo, quem sou eu sem você? É isso, quem é você sem ele? Quem é você sem a intimidade, sem o direcionamento? Porque aquilo que eu falei ontem, se você está sensível numa vida de relacionamento de Deus, irmãos, você vai sair por aí e os problemas vão aparecerem. Aí você vai dizer: poxa, por que está aparecendo tanto problema assim diante de mim? Às vezes você vai, um problema aqui, alguém se manifesta ali, uma zoada ali, uma confusão ali. Não é não, irmãos, é porque agora a gente fica mais sensível para perceber. Mas quando a gente naturaliza as coisas, a gente fica insensível ao ambiente. Às vezes alguém está perto de infartar perto de nós, mas a gente, e Deus manda o comando. O comando vem para quem está mais perto. Vê o Uber como é que é. Você pede aqui um socorro do Uber, quem recebe a mensagem é quem está mais perto. Deus vai mandar a mensagem para quem está mais perto.
Às vezes nós somos a causa, o fator de Deus para resolver o problema que está pertinho da gente, na nossa empresa. Mas Deus precisa de um intercessor. Porque, irmãos, Deus precisa. Porque Ele confiou a nós esse trabalho terreno. Não foi nem os anjos que eles queriam. E a gente deveríamos ficar muito gratos a Deus. Pai, muito obrigado porque você confiou a mim algo tão grande, de governar a terra, dar comandos nessa terra, mudar a situação que nem o maior general dos Estados Unidos pode mudar, e de repente você pode mudar aquilo, simplesmente porque você conectou aos céus. Uma estratégia de mudar aquela situação. Deus está querendo, o comando veio para quem está mais perto, mas às vezes estamos tão insensíveis, porque nós aprendemos muito, nós sabemos de letra, e a gente pode discutir com qualquer pessoa e provar para ela que nós somos o melhor na letra. Mas muitas vezes é a irmãzinha que não conhece a letra que a gente conhece, mas tem uma vida de intimidade com o Espírito Santo, que vai resolver aquela causa grande lá, que a gente poderia fazer e a letra não vai poder fazer nada. Podemos pensar sobre isso, irmãos, dentro da nossa casa, da nossa família. Você ficar indignado com um fato, precisa se indignar, porque Deus se indigna com aquilo que é contrário à natureza dEle. Então o que for contrário à nossa natureza, não importa se é sobre nossa causa pessoal, se é sobre nossa família, ou se é sobre outro, ou se é sobre terceiro. Lemos um texto ontem de Salmos que falava sobre isso. Abacuque diz: Senhor, a lei se afrouxa, somos imprensados pelo mundo. Mas o que o salmista falou ontem aqui, naquele salmo? Diz: eu vou te falar, independente se as pessoas mandar você fugir, você correr, você diz: rapaz, eu bato o pé, eu sei quem eu sou nele, eu vou resolver essa causa daqui, não importa, demônio nenhum pode impedir. Não vai impedir de você abrir a sua boca, irmãos, e quando você começar a orar e exalar, sabe por quê, irmão? Sabe quando é que exala? A Bíblia manda a gente exalar o bom perfume de Cristo. Você sabe quando é que um perfume, eu tenho alguns perfumes caros lá caro na medida daqui das minhas posses, na medida daquilo que meus irmãos têm me dado, mas eu tenho uns perfumes bons lá. Irmãos, estão lá, e você vai abrir o meu armário, e você vai dizer: não, pastor, eu não estou sentindo o cheiro do perfume. Eu digo: mas estão aí. E você dizer: mas o Senhor disse que era um perfume bom, mas cadê o cheiro? Sabe por que não vai cheirar, irmão? Porque está tampado. Tira a tampa, tira a tampa, tira a tampa. Só exala se tirar a tampa. A gente carrega o bom perfume, mas fechado, não tem cheiro, ninguém prova dessa realidade. Agora a Bíblia manda a gente exalar quando? Destampado. O perfume em uso, o odor manifestado. Tira a tampa e você vai ver o que vai acontecer na sua casa, na sua família. Por isso que alguns dos irmãozinhos lá, de outros ministérios mais afogueados de outros ministérios no corpo de Cristo, eles dizem assim: vamos fazer a campanha da oração, campanha daquilo. Irmão, sabe por quê? É porque durante aquela campanha a gente vai sendo forçado e tira a tampa. Aí a gente começa a fazer, aí é uma campanhazinha de 10, 15 dias, 20 dias, e aí começa os testemunhos a pipocar, como pipoca quando começa a pipocar dentro da panela. Rapaz, Deus fez assim comigo, Deus fez assim comigo, Deus fez assim comigo, Deus fez assim comigo. Esse é o poder da oração, irmãos. E quando eu estava naquele lugar, Deus fez coisas, irmãos, e foi mudando a nossa sorte, da nossa família. Eu estava um dia e alguém ligou para mim: Norberto, tudo em paz? Tudo bem. Uma ligação de fora. Muitas vezes a oportunidade, irmãos, ela vem a galope, e muitas vezes o cavalo está selado na nossa frente e a gente deixa ele passar e não percebe. E dizemos: rapaz, Deus não manda nada, faz tempo que eu estou aqui, o cavalo estava lá selado. A gente não sabe aproveitar as oportunidades, não fica conectado na vitrine de Deus. Na vitrine de Deus. E essa pessoa me ligou. E quando me ligou, irmãos, um momento difícil, nesse tempo que eu estava mesmo confiando em Deus, e debaixo daquele tempo de oração, de temor, e uma porta se abriu para mim, irmãos. O que acontece? Quantas portas eu não vi? Senhor, aquele negócio, não estou falando da minha vida ministerial não, foi antes do início da minha vida ministerial, um homem de negócios. E eu dizia: Senhor, abre aquela porta para mim, abre aquela porta, e você fica vendo as portas, e você fica calculando as portas, você fica desejando a porta do outro, que se abra a porta não sei de quem lá, você quer passar porque viu que seu irmão passou naquele lugar, e você acha que deveria ser para você, e você quer, e às vezes a gente faz orações e coloca diante de Deus, irmão, só ora, confia dele, a porta quem abre é ele, do jeito que ele quiser. E eu, como eu costumo dizer, o bom é que eu estou vendo aquela porta, mas se Deus não tiver proposta naquela porta para mim, qual é o problema dele criar uma onde eu não estou vendo, irmãos?
Ele vai abrir uma porta ali e vai criar só para me passar. Ele vai inventar uma coisa só para cuidar de você, da sua casa, da sua família. Ele vai mudar uma história, ele vai mudar uma nação. Ele pode mudar um governo, irmãos. Porque é bíblico, ele supre o desejo dos nossos corações. Se meu tempo já terminou, nem comecei a ministração. Entende isso, gente? Então Deus abriu uma porta grande para mim, para minha família, que salvou a nossa vida na área financeira naquele tempo. E uma pessoa que eu não via há mais de 15 anos. Tinha tanta gente em Campina Grande para aquela pessoa ligar e ele me botou no negócio. Não, Alberto, faz tempo que eu estou te procurando. Não achava teu número, faz mais de 15 anos que a gente não se via. Um cara que era de Recife estava em Natal e agora a gente se encontra e a gente faz vários negócios. Quando eu levantei um dinheiro nesse negócio, tinha um dinheiro guardado, tinha alguns imóveis que eu tinha comprado, irmãos. E estava no meio daquilo, foi na época que João Roberto me levantou como pastor na igreja. E o pastor João Roberto, em poucos dias depois, uma nota dentro de mim, vá para o tempo integral, vá para o tempo integral. Mas o tempo integral, eu estou no meu melhor momento. O cara me prometendo, a gente comprava as áreas do Atacadão, o cara é um mega do Atacadão hoje, compra as áreas pelo norte e nordeste do Brasil. E ele disse, vou te passar minha Hilux no final do ano, tal, satisfeito comigo, a gente crescendo. Teresina, Belém aqui, e o Espírito Santo falou dentro comigo, você vai para o tempo integral, você vai para o tempo integral, você precisa ir para o tempo integral. Para o tempo integral, irmãos. Cheguei lá e falei para o pastor João Roberto, ele disse, você está louco, esse negócio de igreja, Norberto, eu preciso de você, cara. Eu sei que você não vai entender isso hoje, mas um dia eu posso te explicar. Você não consegue entender, eu sei que você vai julgar a vida inteira. Você não vai entender. Mas eu cheguei para o pastor João Roberto e disse, pastor, Deus está me chamando para o tempo integral. João Roberto olhou para mim e disse, Roberto, a igreja não pode sustentar você não. Eu disse, não é sobre sustentar, pastor, eu não estou pedindo um emprego. O emprego eu tenho, eu estou deixando um emprego para servir a Deus. Quem vai me sustentar é Ele. Uma coisa eu vou dizer ao Senhor, nunca vou lhe colocar na parede sobre qualquer benefício para mim não. Nunca eu fiz. Fiquei muito tempo com essa família lá juntos. Nunca eu fiz. Eu estava só seguindo uma rota, porque relacionamento com Deus, você percebe a voz do Espírito e você não erra. Irmãos, fui para lá, o tempo que eu fiquei, a minha primeira fase, talvez eles nem sabem, a maioria das pessoas, nem João sabe, mas a primeira parte da minha vida no ministério, irmãos, a primeira parte da entrada eu estava comendo tudo aquilo que Deus me deu. Aí eu entendi, Deus me deu a provisão para o início da minha jornada ministerial. Assim como Deus lá no Éden, irmãos, Deus quando constituiu aquela família, já tinha uma provisão. Deus já juntou um casal e já fez a feira. De tudo que tem no jardim, vocês podem comer livremente. A feira já estava lá. Deus nunca deixou ninguém desamparado. Deus sempre estava lá, irmãos. Foi o homem que se separou de Deus. Saiu debaixo da graça, da proteção, do favor de Deus. Mas quando a gente entende isso e volta para o lugar das origens, irmão, tudo volta a acontecer. Os rios que pararam de correr, os técnicos agrícolas descobriram, foi porque desmataram o manancial. Vamos colocar novamente árvore, isola a área, e daqui um pouco começa a pipocar água lá novamente. Daqui um pouco vai pipocar água novamente na tua vida. Se você voltar para o lugar das origens, o lugar do relacionamento com Deus, o lugar que Eva não deveria ter se afastado para ter uma conversa fora. E muitas vezes, irmão, nós estamos buscando ajuda fora. O Espírito está dentro, o amigão está lá, o poder está lá. E a gente dizendo, onde é que tem um agiota que empresta dinheiro a juro? Onde é que eu resolvo essa situação? Onde é que está a irmã fulana de tal que diz que tem uma vida boa? E daqui um pouco, se a gente se afastar mais ainda, nós vamos estar procurando os feiticeiros. Porque a gente está tão distante que diz, eu já estive lá em Deus e nada aconteceu. Não aconteceu porque você só andava junto, mas não se relacionava. Tira a tampa e o perfume exala e as coisas começam a acontecer. Aleluia. Aleluia. E eu gosto de Josué falando, eia, calando, irmãos, essa voz. Eu vou te falar, cuidado com as associações, mesmo dentro do ministério, mesmo dentro da igreja. Qualquer associação crítica, que faz crítica, que fica calculando o trabalho dos outros. Você não conhece o meu labor, eu sei, Deus o sabe, Deus não conhece. Você não conhece exatamente a totalidade do labor deles, das lideranças. Da mesma forma que eles não conhecem a sua história, não pode fazer um julgamento precipitado, nem apontar o dedo precipitadamente. Dizendo, está vendo? Novamente, falou de novo. Não, irmão, se associa. É relacionamento com Deus, aonde o poder é revelado. E mesmo que você entendesse, poxa, está fazendo o contrário daquilo que deveria ser. Você não foi chamado como juiz, você foi chamado como intercessor. Ou seja, você intercede a quem é juiz. E quem é juiz usa de misericórdia e muda a sorte.
Então cuidado com as associações. Irmãos, eu vou te falar, não faz parte da minha ministração. Cuidado com as conversas separadas. Cuidado quando alguém pega aqui e distancia um pouco. Se levar você para longe do rebanho, é perigoso. Ei, é perigoso. Esse não é o cordeiro, esse é o lobo. Toda vez que alguém pega do seu braço e leva para mais distante um pouquinho do rebanho, é o lobo. Cuidado com o lobo, viu? Não, mas é irmão fulano de tal, está no nosso meio, até prega no púlpito. Cuidado. Eu falava com o pastor Isaías, já uma história parecida como essa. Está lá, né? Voz da profecia, mas muitas vezes um comportamento de lobo. Tenha cuidado. Deixa Deus dirigir a sua vida nessa igreja pela voz profética dos ministros da casa. E eu não estou fazendo uma defesa, sabe por quê, irmãos? Eu tenho 30 anos de crente, eu sei o que é isso. Eu sei o que é me afastar para longe do rebanho para ouvir uma conversazinha de recanto. E eu sei que desgraça é essa. Eu não quero, irmãos, eu vou ficar perto da verdade, que é melhor, é segurança para mim. Lá não chove. Aleluia. Então quero que você pense sobre Davi, olhando para aquela circunstância que estava diante dele, assim como Josué viu tanta voz contrária, e Josué chega e a Bíblia diz que ele fez calar o povo e deu aquele grito: eia, eia, subamos e possuamos. Irmãos, isso é quem sabe, quem está conectado, isso é quem tem vida com Deus. Se Deus falou, está falado. Mas vai ter que passar de um prédio para outro, não tem corda, não importa, a gente vai dar o passo. Deus vai estar lá como garantia. Ele não mandou, mandou, então nós vamos. Acabou, tem gigante, não importa. Eu duvido que um gigante seja maior do que Deus. Maior do que a sua vontade, maior do que a sua promessa, maior do que a aliança que foi constituída ao nosso favor. Eu duvido, irmãos. Davi a mesma coisa. Davi, quando olhou para aquela situação e viu aquele gigante lá, 3 metros de altura, todo armado, pronto para matar inclusive um exército, porque o exército fugia dele. Eu vou te falar, irmãos, uma coisa Davi falou, e você precisa entender sobre isso. Davi falou o seguinte: quem é esse incircunciso? Eu gosto disso, porque talvez a gente fique nesse comportamento, dessa fala de Davi. Quem é esse incircunciso? Dizer, irmãos, quem é esse incircunciso? Está dizendo, incircunciso é quem não tem aliança. Ele não tinha aliança, então ele estava dizendo, quem é esse desaliançado? Por quê? Entre ele, não importa se é gigante, e eu, não importa se sou pequenininho, não importa. Entre nós dois tem uma coisa que vai fazer muita diferença nesse embate aqui agora, é a aliança. Eu sei quem eu sou, eu sei com quem eu estou. Então não importa você olhar e vir me causar do tamanho da sua causa. Se você tiver intimidade com Deus, é como aquelas caçambas que vão enterrando um vácuo. Você diz, quando é que vão terminar? De caçamba em caçamba a gente passa para o outro lado. De oração em oração você vai chegar do outro lado. E alguém vai dizer, tinha um abismo. Mas um dia, 2000 anos atrás, alguém tornou-se a minha ponte. Isso faz toda a diferença. Vou concluir. E eu tinha um texto aqui que eu ia tratar com vocês, mas eu vou deixar de propósito para uma outra ministração, para Isaías me convidar agora. Já era. Amém? Aleluia. Mas eu quero só trazer um texto que eu quero finalizar com eles aqui com vocês. Isso aqui também mudou minha vida um dia. Se serve para você, eu vou te falar dele. E você conhece bem ele aqui. Mas nesse momento, isso foi no Verbo da Vida logo quando eu cheguei. E quando eu cheguei lá, alguém ministrou, leu um texto bíblico. No meio desse texto bíblico, esse texto estava lá isolado. E aquilo saltou para dentro de mim, esse texto aqui. Até hoje, como o Salmos 1 faz parte da minha vida, é o meu principal salmo, é um dos textos bíblicos mais impressionantes. Uma história que é impressionante para mim, que eu digo para você, leia essa história, tem tudo a ver com essa construção. É a história de Neemias. Gente, lê o livro de Neemias, estuda o livro de Neemias, comece hoje. Começa a ler atenciosamente, devagarinho, lê o livro de Neemias. E você vai mudar muitas formas de pensar, meu Deus do céu. Quando Neemias, ele faz uma oração a Deus e ele pede que Deus mude o coração de homens. E como aquele rei Atarxés mudou a história de Jerusalém através da vida de Neemias, de Israel através da vida de Neemias. Mas esse texto de Romanos 12, irmãos, ele está aqui, ele mudou a minha vida. E eu carrego isso para dentro de mim há muitos anos. Ele diz assim, fiquem alegres na esperança. Sejam pacientes nas dificuldades ou nas tribulações, algumas versões vivem. E sempre perseverantes nas orações. Pronto, irmão, isso aqui virou rema dentro de mim. Porque eu fui meditar nesse texto, eu comecei a meditar.
Vamos imaginar que você tem uma causa, tem uma necessidade, ou alguém tem uma causa e a causa não seja sua, mas não importa se a causa é do outro. Se você é um intercessor, você vai sentir a dor do outro e a causa passa a ser sua. Você está aqui? Se você não tem problema, está tudo bem com você, procure o que fazer. Faça alguma coisa pegando a causa do outro. Se a causa não é sua, você não diz, não vamos envolver com o problema dessa pessoa, não. A causa também é sua, porque você é crente. Não era problema de Jesus o nosso problema, ele não tinha nada a ver com isso. Deus nem tinha, porque a Bíblia diz que nós nos tornamos inimigos dele. Estávamos separados, alheios às coisas de Deus. O problema não era de Jesus, ele era só um Deus da Trindade, estava tudo muito bem, obrigado nos céus. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma forma tão diferente, que pegou e mandou esse Jesus vir se tornar homem, para assumir a minha e a sua conta. Então eu também estou aqui agora como discípulo. Nós não somos discípulos, o discípulo faz o que o seu mestre faz. E agora a minha obrigação é interceder pelo outro. Então quando eu não tiver uma causa, a sua causa é a minha causa. Precisamos entender isso. Pastor, se eu não quiser, nega a fé. E é um pecado. Vou deixar de chegar no céu? Não vai deixar, mas vai chegar, mas vai viver uma vida de deficiente aqui na terra, porque não cumpriu o princípio. Só isso, somente isso. E depois a gente fica fazendo alguns cálculos, porque não dá certo, porque não dá certo. Repensa a vida, principalmente essa vida de relacionamento. E ele diz, alegre-se na esperança, esse texto. Alegre-se na esperança, na versão árabe. Alegre-se na esperança. Sabe o que é esperança, irmãos? Esperança diz respeito a presente ou a futuro? Responde aí para mim. Esperança é presente ou futuro? Então o que é que ele diz? Alegre-se na esperança. Então diz respeito, quando é que você se alegra? Ele está mandando você se alegrar no futuro ou no presente? No presente. Então você está vivendo o presente. E ele diz a orientação aqui de Paulo escrevendo aos romanos aqui. Ele diz assim, sabe, você está enfrentando algum problema? Comece a se alegrar agora, pelo futuro que está vindo para você. Alegre-se na esperança, por causa da palavra. Alegrai-vos na esperança, sendo paciente nas tribulações. Porque, irmãos, no meio das pressões, se a gente não continuar fazendo como o pastor Norberto Cunha ia, quando não era pastor ainda, e se jogava debaixo daquela mesa da sala dele, fechava a porta, jogava a cara no polar, começava a ouvir alguns louvores, interceder e dizendo, Senhor é todo poderoso, Senhor, não é sobre mim, é sobre quem Tu és. Assim como aquele cobrador de imposto subiu naquele templo lá e depois foi com um religioso lá. O religioso lá dizia, eu dou o dízimo de tudo, está tudo bem comigo, minha vida está boa, muito obrigado. O Senhor é um Deus bom, eu faço tudo certinho. Esse coitado aí é um ladrão, um miserável, um pobre, fica roubando o povo aí, mas minha vida está boa. E o outro lá estava dizendo, Senhor, sem você eu não sou nada. Eu sou um coitado, errei muitas vezes na minha vida, mas eu estou aqui, há um coração sincero e contrito, Deus nos despreza. Final da história, os dois descem para a cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz que foi aquele homem humilde que desceu agora, justificado pelo Senhor. É uma vida de inteireza, uma vida de verdade, sem capa, perfume aberto, exalando o perfume. Essa é a vida, irmãos. Aleluia. Alegre-se na esperança, diz respeito ao futuro, mas a alegria é hoje, em meio às pressões. Ele diz assim, paciência nas tribulações, para que você não quebre o relacionamento da oração, para que você não faça uma oração, mas chegue em casa e a esposa diga, meu filho, não tem nada para botar no fogo, tudo vai bem. Com a tsunamita lá, tudo vai bem, meu filho, fique tranquilo, vai chegar. Deus há de prover, a um coração sincero e contrito, Deus não despreza. No dia seguinte, a provisão chega, porque você, no meio das tribulações, você foi paciente, esperou pelo Senhor, e a mão dele vai cobrir. Mas ele continua, finaliza o texto dizendo assim, persevere, persevere, persevere na vida de oração. Irmãos, porque nós vamos dar num estado bom. E aí, eu me lembro agora, quando eu cheguei lá na Zona Leste, quando eu saí dali da sede, lá com o pastor João Roberto, Deus nunca vai deixar de te comunicar coisas também. Vida de oração tem essa vantagem. É porque Deus não vai deixar você perdido pelo caminho. Ele vai continuando, Ele vai comunicando para você as próximas etapas. Comunicando quem? Para quem tem vida de oração, relacionamento, intimidade, uma vida de meditar na palavra. O salmista no Salmo 1 fala isso, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na palavra de Deus, e é nessa palavra que ele medita, dia e de noite. E então, estava lá na sede, os dois anos antes das mudanças que tiveram na igreja.
e um comunicado dentro de mim. Tem alguma coisa para acontecer, tem alguma coisa para acontecer. Eu pensava sobre mim, não era sobre a igreja, alguma coisa no meu ministério, alguma coisa no meu chamado. Estava servindo o pastor João lá, estava tudo bem. Mas um dia, irmãos, eu sou tomado de uns sonhos, que eu sei quando ele é espiritual, eu não esqueço todos os meus sonhos. Eu sonho a noite inteira, não lembro de nada, acordo, apaga geral. Se eu acordar agora e estiver lembrando de um sonho, parece que ele vai pegando fogo assim, acaba, não lembro mais nada. Se demorar um segundo, zerou. Eu digo, meu Deus do céu, não lembro, porque não tem propósito. Agora, quando tem propósito, eu me lembro tintim por tintim. Aí eu já sei, foi de Deus, eu tenho que saber o que Deus quer. E eu fui tomado num sonho que era mais uma visão, e eu estava de frente àquela igreja sede lá. Ali onde tem um campo de futebol, todo mundo conhece ali, lá em cima, e eu contemplava a igreja, acho que era um final de tarde, e eu olhava a igreja dali, como que fosse uma coisa real. E eu ouvi um barulho. O Espírito Santo veio voando por trás de mim, jogou as duas asas dele debaixo dos meus braços aqui, e voou comigo por cima da igreja. E eu via tudo aquilo, eu fui vendo a igreja ficando para trás como que fosse um voo, mas eu sabia que era o Espírito de Deus. Deus quer te comunicar coisas, irmãos, vida de relacionamento. Eu estava falando com ele quantas tardes, quantos momentos a gente ficava dentro daquelas salas orando, intercedendo. Quantas vezes eu não vi o pastor João Roberto, eu olhava, meu Deus, como é que o pastor vai resolver isso? A gente ficava olhando. Pressões daquela igreja, uma igreja daquele tamanho, irmãos. Eu via quanto o pastor sofria, e às vezes ele se isolava, ele dizia, pastor, como é que vai resolver? Ele disse, vai dar certo, vai dar certo. Um exemplo para nós. E o pastor ia lá para o gabinete dele, e eu passava na porta do gabinete, ele estava orando, resolvendo as coisas. Eu dizia, vai dar certo, realmente vai dar certo. Ele estava resolvendo os negócios com o pai. E é negócio, Jesus com 12 anos, quando a mãe foi interpelar ele disse, mamãe, calma aí, baixa o fogo aí, eu estou resolvendo os negócios do meu pai. Então ele ia resolver os negócios do pai dele. Daqui um pouco, no dia seguinte chegava o pastor, estava pensando aqui, e a gente vai fazer desse jeito, sabedoria chegava, sabedoria chegava, sabedoria chegava, sabedoria chegava. Irmãos, tem uma sabedoria, você quer uma saída, Deus tem 1000. Aquilo que está enganchando, você diz, rapaz, como é que eu resolvo, Deus tem 1000 formas de sair disso aí. Intimidade, não fica procurando a solução aonde você não vai ser inspirado, procura em Deus. Você já parou para conversar com Ele sobre essa causa? Seriamente, cara a cara, de verdade. E o Espírito Santo voa por cima daquela igreja. E eu interpelava, rapaz, meu ministério vai continuar em que cidade, aonde, que país, tal. Não sabia se tinha chamado, mas o Espírito comunica coisa. Voou comigo e planou como um avião. Fez uma volta, desceu pelo lado esquerdo, como quem desce ali na Palmeira, desceu ali naquele sentido ali, e chegou num bairro bem simples, me soltou numa rua. A rua estava meio escura, todas as portas das casas fechadas, uma porta aberta com a luz acesa, e ele saiu, e em nenhum momento eu vi quem me levou. Eu só sei que eu subi o batente daquela porta, tinha 2 mulheres, eram 3 mulheres, e uma delas se aproximou de mim e disse, nós estávamos esperando por você. 3 anos depois eu estava indo para a Zona Leste, irmãos. Olha só, não saí da cidade, eu sabia que tinha sido dentro da cidade. Deus vai comunicar, Deus vai dizer os próximos passos, nós somos filhos dele, não adianta não adianta, ele vai dizer, irmãos. Eu sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de bem e não de mal. A proposta é dar um fim proveitoso, irmãos. Pavimentando a história, e eu vou te falar, irmãos, quando isso aconteceu, que eu cheguei naquela igreja, para encurtar a história aqui, a gente assumiu, eu disse, a gente precisa de um terreno para a gente fazer projeto social da igreja, nessa área, isso, aquilo, outro. Aí eu passei lá do lado daquele Nenzinho com a Lima, tinha um terreno ali, um terreno irregular, ele tem 3 mil metros quadrados, plano no bairro do Mirante. Um terreno hoje que vale uns 2 milhões de reais. Eu fui lá na igreja, peguei o pastor Vandes, o pastor Padre, disse, vamos ali. Entrei com o carro no terreno, eu não sabia de quem era o terreno. A gente disse, rapaz, esse terreno dava bom para a igreja aqui. E a gente entrou naquele terreno lá, e tinha umas pedras no meu terreno, a gente subiu em cima da pedra. E eu disse, rapaz, eu não sei de quem é esse terreno. Eu tenho a foto, a gente fez selfie lá, fez foto, não sei de quem é esse terreno, mas a gente vai tomar posse desse lugar. Qual o problema, irmãos? Toma posse, creia. Se tinha uma direção para mim pegar um pastor, 2 pastores, ir até aquele lugar e depois fazer uma oração, eu acho que tinha uma inclinação. Então, se tinha uma inclinação, que custa ousar mais um pouquinho? Eu ousei mais um pouco. Tomamos posse e declaramos, nós tomamos posse dessa área aqui. Depois eu sabia que a área era da prefeitura. Quando aconteceu o problema da Zona Leste, irmãos, nós saímos do prédio da Zona Leste, tivemos que ir para o GAR, porque foi um problema judicial, tivemos que entregar, estamos há 3 anos dentro de um hotel, não é fácil você fazer uma igreja, você começar uma igreja dentro de um hotel, tudo bem, mas manter uma igreja grande dentro de um hotel,
essa história só quem sabe é contar é a gente. Então não adianta dizer, eita, vidinha tal, no hotel muito bom, vai lá, no meu lugar. Só quem sabe contar é a gente bate no nosso coração, porque a gente sabe que Deus que está por trás disso. Então nós saímos para lá, mas quando nós chegamos lá, o prefeito ficou sabendo. Eu tentei pedir ajuda a ele, inclusive na época do processo lá, com a igreja católica lá. Aí o prefeito ficou sabendo. Foi lá na nossa igreja e disse, escolha uma área aqui no Mirante para vocês. Eu disse, já tem, está ali do lado do Mirante, a área lá. A gente já é nossa. O prefeito entregou aquela área para a gente, hoje pertence à igreja. Uma área de 2.000 metros quadrados lá. A gente está terminando de vir para cá para começar a estabelecer todos os projetos sociais nossos lá no bairro do Mirante. É nossa, está no nosso nome, no nome da igreja. A gente orou antes, gente. Alegrai-vos na esperança. Olha só. Tomar posse de um negócio que você não sabia de quem era, se era da prefeitura, e depois a gente descobriu que era da prefeitura, e um dia assim a gente dizer assim, prefeito, um dia a gente foi naquela área, orou lá, o senhor não podia nos ajudar? Não, foi ele que chegou, mandou e deu a área. Tinha tantos lugares em Campina Grande, mas aí, irmãos, quando a gente estava no lugar, alguém disse, tem uma área ali no centro da cidade, onde era o Miura. Eu disse, poxa, aquilo é muito nobre aquela área, mas o cara disse que construiu uma igreja lá. Aí a primeira coisa que eu fui, o cara não me conhecia, irmãos. Olha, para você entender que aquela oração que a gente fez no início aqui, o bom é que gera aquele testemunho. Qual é o testemunho? Que as pessoas digam assim, só podia ter sido Deus. Irmãos, eu gosto disso, quando é para Ele. Só podia ter sido Deus. Olha só, irmãos, estava ali e vamos lá nessa área lá. Eu falei com o Helder, eu estava com o Helder na época. Eu disse, Helder, isso é centro da cidade, uma área nobre dessa aqui, esse cara vai construir. Esse cara não me conhece, não. Isso é verdade. Esse cara não conhece a gente, estava até meio incrédulo ali, porque tinha uma oferta daquela. Na cara do gol ali, o cara falar que 2.000 metros quadrados, fazer um prédio ali, entregar pronto na nossa mão. Eu digo, não, vamos lá conversar com esse cara. Mas antes, cheguei lá, o cara não estava, e eu pedi o vigia, eu posso entrar aí atrás? Era um matagal ali. E eu entrei naquele matagal. Aonde um dia eu tenho um testemunho que foi lá, alguns eu conheci. Foi a sede do Bloco Zé Pereira, foi o restaurante Bar Miura. O último prédio era o do Boliche, que era uma boate agora, e foi pedido para fazer a igreja, não foi entregue, não foi devolvido, foi pedido para fazer uma igreja, e aonde era a boate é o auditório dos jovens agora, foi feita uma laje em cima do auditório dos jovens. Ali tinha uma boate de homossexuais, antigamente, tinha outro bar, e já teve um terreiro de macumba, que lá atrás eles faziam, tocavam tambor. Inclusive o pessoal que trabalhava naquela área ali, disse muitas vezes à noite, os caras começavam a tocar tambor, estavam lá, ficavam todo arrepiado porque não tinha nada. Aquela área, não fica com medo de ir lá na minha igreja não, está resolvido isso aí, fique em paz. Quando quiser fazer uma visita e o pastor liberando, pode ir lá. Aquela área, irmãos, foi limpa, aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Foi limpa. E quando eu entrei naquela área, naquele capinzal lá atrás, no meio dos matos, como um espia, rapaz, estava diante de nós assim, isso é inacreditável, parece um gigante, mas aquele sentimento que carregou a gente desde a Zona Leste, eia, subamos e possuamos, subamos e possuamos, essa será a nossa linguagem, nosso grito de guerra daqui para frente na nova estação, lá onde a gente está, no verbo estação, mudou, a gente está saindo da Zona Leste e indo para lá. Então veio um pastor norte-americano lá do Canadá, veio na nossa igreja, o Greg Field. E ele já tinha vindo na minha igreja um ano, e ele veio novamente exatamente no tempo da negociação. E ele disse, pastor, amanhã, ele ia viajar, né, ele estava com o Chile, e ele disse assim, pergunta o pastor se ele não quer entrar nesse terreno amanhã lá comigo. Disse, fomos para lá, e no meio do terreno, a gente com os canadenses, com o pessoal, estendemos as mãos, e ele começou a declarar, eu tenho essa oração gravada aqui, ele começou a declarar, aqui será construída uma igreja. E será colocado o melhor. E ele começou a declarar. Quando a gente não tinha nada fechado, não tinha nada acertado com o dono daquela área ali. Irmãos, declaramos, gravamos tudo, está tudo gravadinho lá com a gente. A prova cabal de que Deus realmente responde à oração do justo. Foi construído, irmãos, está terminando a igreja exatamente naquele lugar. Eu vou te falar, quando é que a oração de um justo não prevalece? Nunca, irmãos, vai prevalecer. É bíblico. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes nas tribulações, mas nas orações perseverante. A ministração vai ficar para outra vez, pastor. Foi só um testemunho. Quem é que está na direção do culto? Bora lá, pastorzão. Gente, muito obrigado, que honra estar com vocês novamente, amém? Estamos motivados, né? Que Deus abençoe. Eu indico para vocês um livro, para vocês. Neemias, pode vir, pastor. Aquele livro de Neemias. Estude esse livro, por favor, porque tem tudo a ver com essa construção, né? Para a gente criar dentro de nós um coração e um sentimento de rompimento. Tem hora que a gente precisa se rebotar, tomar a decisão de Josué. Eia!
subamos e possuamos. Está num tempo de a gente começar por a gente mesmo, irmãos. Quando alguém vê a tua posição de fé, alguém vai dizer, rapaz, eu vou correr atrás dessa pessoa, porque vai começar a dar certo para você. Sejam abençoados em nome de